de deputados aprovou ontem a proposta de emenda à Constituição, uma PEC, a PEC 19/2020, que adia as eleições municipais deste ano para novembro, 15 de novembro, primeiro turno, e, se necessário, 29 de novembro, o segundo turno. Pelo calendário anterior, aconteceria em 4 e 25, 4 no primeiro turno, 4 de outubro no primeiro turno e 25 de outubro no segundo turno. Como estava previsto em Constituição, o primeiro e último domingo do mês de outubro, teve que se fazer uma PEC, e PEC não necessita de sanção do presidente da República. Doutora Luciana Nepomuceno, bom dia. Eu tô falando alguma bobagem? Não, né? Eu falei sempre, certo, né, Paulo? Não. Bom dia, Paulo. Bom dia a todo mundo aí. Bom dia. João, Lucas, tudo bem? Tudo Feliz ótimo. de te ver na bancada, Paulo. Tá vendo aí? Uma vez por semana não. eu tô aqui. Eu vou sair desse programa. Eu prefiro a Carol, porque eu prefiro mulher no comando. Boa. Mas feliz de te ver aí no estúdio. Mas aqui, querida Luciana, como se trata de uma PEC, o presidente não precisa sancionar. Basta que o Congresso a promulgue, é isso? É uma sessão conjunta, exato. Câmara e Só uma Senado. retificação na sua fala. A PEC é 18. É 18? Não é 19, É 18 2020, perfeito. A PEC 18. É porque mas é isso mesmo é o óculos, que você é o falou. óculos. Ou aqui. seja, ele estava falando bobagem. Mas aqui, Luciana, Isso a gente chama no juridiquês, Lucas, de erro material. Erro sim. material não tem problema. Tá bom. perfeito, Luciana. Mas para que todos que estão nos ouvindo nos entendam, você esteve aqui essa semana ainda e conversou conosco dizendo da possibilidade da aprovação e de que algumas regras que ainda não mudavam porque não havia sido aprovada a PEC. Mas agora aprovada a PEC, algumas regras mudam, datas são alteradas. Como é que fica agora esse calendário eleitoral? Bom, agora nós já temos uma situação definida, né, Paulo? Porque quando eu estive essa semana, a gente estava naquele momento de tramitação da PEC. Agora nós já temos a PEC, está sendo nesse momento a votada, a promulgação dela, né? Sendo feita a promulgação dela no Congresso, e nós já temos então os marcos do nosso calendário eleitoral. Eu lembro bem que essa semana você me perguntou sobre a questão das emissoras de rádio e de TV que tenham pré-candidatos que apresentem os programas. E eu lembro que eu falei, Paulo, nós vamos ter como referência o que está na nossa Constituição, mas isso foi alterado. Então, qual vai ser o marco agora? 11 de agosto, para que os programas de rádio e de TV deixem de serem apresentados por aqueles pré-candidatos que eventualmente participem desses programas. Eu vou até aproveitar, deixar um recado pro Gabriel Azevedo, então. Pode voltar, Gabriel, viu, filho? Gabriel pode voltar a trabalhar aqui como comentarista até o dia 11 de agosto, é isso? Acho que travou, a Luciana travou. A proibição agora é dia 11 de agosto. E curioso nesse marco, Paulo, é que ele não tem como referência a data das eleições. E nós temos vários outros marcos, exemplo, desincompatibilização, que tem como base de referência a data das eleições. Esses dos jornalistas, né, e apresentadores de programas, não. Ele tem como referência o ano da eleição. Então, o Congresso, né, aprovou, a Câmara aprovou ontem, então vai ser 11 de agosto essa proibição específica. E como é que Outra fica? novidade, as convenções que seriam realizadas agora em julho, finalzinho de julho, elas passaram agora começa no dia 31 de agosto e vai até o dia 16 de setembro. E o Congresso falou expressamente, podem ser feitas pelo meio virtual. Agora, então, você tem as convenções que começam então dia 11 de agosto e vão até o dia 6 de setembro. Não, 11 não, 31. 31 de agosto e vão até o dia? Dia 16 de setembro. E aí o TSE tem um prazo para homologar isso. Como é que fica? Muda também esse prazo? Não, homologar o quê? Convenção? As candidaturas, porque as candidaturas sairão mediante convenção, não é isso? E depois com a ata da convenção. É assim que se procede. Na verdade, não existe um processo de homologação. O que o TSE vai definir agora é o meio do envio dessa ata das convenções feitas pelo partido. Tá travando o sinal da Luciana. Vou fazer o seguinte, a gente volta. Dessas normas.
Perfeito. É só você repetir aí que o que o TSE define é o envio, e aí a gente não conseguiu ouvir o resto. Bom, é o seguinte, normalmente, se não fosse nesse período de pandemia, o partido político... Nós estamos com um problema com o sinal da Luciana, vamos fazer o seguinte, a gente volta daqui a pouquinho com a Luciana para terminar essa nossa conversa, e aí eu dou um recado para vocês aqui agora. E eu quero saber se você quer a receita da felicidade. Quero, pode passar, tô anotando, vai. Abra o seu iFood. Ai, agora. Busque Seu Burger. Sem U. Assim mesmo, tudo juntinho, sem o U no final. Seu Burger. E receba na sua casa o melhor burger de todos os tempos. Carne 100% Angus, suculenta, deliciosa. Queijo e bacon feito na própria casa. Molho muito mais do que especial. Tudo isso envolto num pão fresquinho, macio. E você pode escolher o seu burger premium, carne de 180 gramas de muito sabor. O seu burger express na medida da sua fome, do seu bolso. Ficou louco por o seu burger, né? Confessa, filha. Tá louca pra comer o seu burger, né? Peça pelo iFood de segunda a quinta a partir das 4:30 da tarde. E no fim de semana tem seu burger no almoço, no lanche e no jantar. Será que a gente consegue restabelecer o contato com a Luciana agora? Luciana, teve um problema com o seu sinal aí, agora você tá nos ouvindo, tá falando conosco, vamos lá. Esse é um problema que se chama-se tecnologia e pandemia. É entre a cadeira e o computador o problema. Tá entre a cadeira e o computador o problema da Luciana, viu? A outra questão, Luciana. Olha que isso é bullying, hein? Isso é bullying, processa, pode processar. Mentira, a Luciana é uma blogueirinha, quando ela vem no estúdio, ela traz todo um tripé, todo um negócio, todo tanto. Ela tem todos os Sabe mais que eu de tecnologia. Imagina como eu tô quase imitando Paulo Leite, no estúdio com o microfone. A Luciana tá inclusive devendo uma live comigo pra gente falar sobre essas questões da pandemia aí, pra gente conversar um pouco sobre isso. Nós estamos marcando uma live, eu e a Luciana. Agora, Luciana, e como é que fica a famigerada propaganda eleitoral gratuita? Essa é a questão, né? Bom, vamos lá. Isso tem sido um questionamento constante, né? Que eu respondo como que fica a propaganda em tempos de pandemia. O que o Congresso aprovou foi a nova data para o início da propaganda eleitoral, que agora vai ser a partir do dia 27 de setembro. Porque no dia 26 de setembro termina o prazo para registro dos candidatos e no dia 27 começa a propaganda eleitoral. Eu afirmo sempre, gente, esse ano a propaganda vai ser diferente das outras eleições. Porque nós estamos acostumados com aquela propaganda tradicional do pé de ouvido, né, do cafezinho na praça, lá do pastelzinho, pegar a criança no colo. E esse ano, por questões decorrentes do isolamento social e da pandemia, nós não teremos essa propaganda tradicional. A grande pergunta é, como se imaginar uma propaganda principalmente via internet, não é? Que vai ser o novo meio que vai ser mais usado em um país continental como o Brasil, em que milhões de brasileiros ainda não têm acesso à internet. Então nós temos que pensar também nessa isonomia, que com certeza vai ser afetada em razão da pandemia. Vamos ter que nos adaptar a essa nova realidade. Não vai ter provavelmente comício, né? Porque aglomeração de pessoas não é permitida, né? Eu ouvi o início da fala, mas a recomendação sanitária é que nós não tenhamos, não é isso? Aglomeração de pessoas, então passeata, comícios são formas de propaganda que serão fatalmente afetadas com as regras de isolamento social. Ô Lu, e prejudica também os candidatos nanicos, né? Aqueles candidatos que não têm uma verba para fazer a sua campanha aí, acaba beneficiando quem tem a grana para investir em rede social e em plataformas digitais, né? Lucas, infelizmente, essa pandemia e as restrições dela decorrentes, elas beneficiam aqueles que já estão no poder ou candidatos que tenham já muita visibilidade. E quem já está no poder já tem a máquina na mão e já pode utilizá-la como, né, forma de divulgar o seu trabalho.
Agora, imagine quem não tem recurso financeiro, quem está fora do poder, né? Quem não tem ali uma atividade pública para divulgar, fazer uma prestação de contas para o seu eleitorado, que quer entrar nessa disputa tendo todas essas restrições. E vamos colocar dentro do cenário também as mulheres e as campanhas femininas, que tradicionalmente não têm tanto recurso financeiro. Então, isso serão impactos negativos nessas novas candidaturas em decorrência da Covid-19. Luciana, a gente não entende muito, né, dessa doença, né, essa doença ainda causando muitos desafios, mas hipoteticamente, se ela continuar, né, aumentando daqui para frente e próximo das eleições, você acredita que podemos ter uma nova suspensão dessa data? Bom, o Congresso aprovou, João, ontem, se chegar na proximidade da data e não tiver condições de realizar, aí vai ser feita uma comunicação pelo Tribunal Superior Eleitoral ao Congresso, para que o Congresso divulgue uma nova data, respeitando o limite até o dia 27 de dezembro. Tá? Então já teve essa previsão específica na PEC que foi aprovada ontem pela Câmara dos Deputados. Isso... A gente espera, né, João, que isso não aconteça. Tomara que não. E pode ser também, Luciana... Tem que enfrentar essa situação que está, né, a gente imagina que essa curva iria, né, diminuir agora no meio do ano, e que nós estamos nos deparando, principalmente para quem mora aqui em Belo Horizonte, com um recuo para a primeira etapa, né, do isolamento social, mas uma orientação uníssona, uniforme das autoridades sanitárias de que inviável a realização das eleições no dia que estava marcado de 4 de outubro. Então, foi prudente, sim, esse adiamento para o dia 15 de novembro. E, Luciana, isso pode acontecer, por exemplo, alguns municípios ter essa suspensão e outros acontecerem nessa data de hoje, que foi definida hoje, né? Exatamente. Aí nós vamos ter, até porque o Brasil é continental, né? Então nós estamos vivendo uma situação aqui em Minas, outra situação lá no Amazonas, por exemplo. Então, como nós temos essa diversidade, inclusive dos impactos, né, da pandemia, isso varia muito de acordo com as medidas sanitárias que o governo local, né, e também o estadual estão adotando, nós vamos ter essa possibilidade de fragmentação. É uma novidade também, mas que nós estamos nos adaptando frente a essa realidade que a gente está vivendo. Mais um detalhe do novo normal que nos é trazido por doutora Luciana Nepomuceno, agora falando de eleições. Impacta diretamente a democracia, né, Paulo? Essa é que é a questão central, impacta diretamente na nossa Luciana, vida. Que lá no começo eu conversei com ela, pra isso. Né? Não vai adiar a eleição, não. Não, mas ela não, vamos fazer justiça. Tô brincando, Lu, tô brincando. Eu vou até falar isso, Lucas. Eu, desde Você não era a favor. Eu defendi não adiamento, tá? Por questões jurídicas. E até mesmo porque eu estava acompanhando, e desde o início eu estou acompanhando o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE também veio falando que tinha condições de realizar as eleições. Só que esse posicionamento jurídico, ele teve que ceder frente à posição científica. Porque essa decisão de se manter ou não as eleições não é uma decisão jurídica, técnico-jurídica. É uma questão de saúde, né? Da ciência, né? É uma decisão dos especialistas sanitários. E nesse caso, nós temos que ceder. Então, eu vim sustentando realmente porque em período de anormalidade, a gente sempre deve evitar alterações na nossa Constituição. Sim. Porque senão vira a farra do boi, né? Total. Mas, frente à posição dos especialistas, cede qualquer técnica jurídica. Para você ver que a ciência tem que ser sempre a nossa maior estrela guia em tudo que fizermos. Luciana Nepomuceno, muito obrigado. E a preocupação com a vida, né, e a saúde dos eleitores, não é, Paulo? Porque não adianta a gente mandar o pessoal, o voto é obrigatório, ir para a fila de uma eleição, né, exercer a democracia e sair de lá doente. Luciana Nepomuceno, doutora Luciana Nepomuceno, professora de Direito da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, da Ordem dos Advogados do Brasil Federal, faz parte da Comissão Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil
Brasil Federal, do lado da Sessão Federal, e que está aqui com a gente, sempre conversando sobre temas como esse das eleições. Luciana, muito obrigado, uma ótima quinta-feira para você, gente. Até a próxima.